Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa super aula onde eu preparei para você com todo carinho, onde eu vou te mostrar quais são os 7 piores efeitos colaterais que o sentimento de culpa causado pelos erros do nosso passado podem causar na nossa vida. Então, fica comigo até o final, fica atento porque o sétimo efeito é literalmente o pior deles e dentro do meu conhecimento, do que eu tenho feito aqui dentro do consultório, é o que mais tem causado estrago na vida das pessoas. Então, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar tudo isso e eu vou te apresentar um caminho, o que você precisa fazer para poder zerar definitivamente um passo a passo que você precisa ter e você vai fazer onde eu vou te apresentar para que você possa literalmente zerar todo e qualquer sentimento de culpa causado pelos erros do passado aí na sua vida. Então vamos lá. Neto, como é que o sentimento de culpa pode entrar no meu coração? Como é que ele nasce? De onde ele vem? Bom, ele vem de 3 instâncias. Vamos lá. A primeira instância são os erros que nós cometemos com outras pessoas. Ou seja, eu e você, ao longo da nossa vida, nós vamos inevitavelmente errar contra outras pessoas. Nós vamos cometer erros com outras pessoas. De repente, algo que você fala para alguém, algo que você fala contra alguém, alguma conta que você não pagou, alguma coisa que você fez onde feriu outras pessoas, seja através de uma palavra, através de uma ação, através de uma omissão. É tudo aquilo que você faz e eu fazemos contra terceiros. Tá conseguindo entender? A segunda instância, aquilo que pode nos causar o sentimento de culpa, é aquilo que nós erramos contra nós mesmos. Ou seja, nós também erramos com outras pessoas, mas também erramos contra nós mesmos. Por exemplo, uma prova que você não estudou para fazer e você de repente se culpa por isso, um currículo que você não levou, uma mensagem que você não mandou, algo que você gostaria de ter falado para alguém ou que você gostaria de ter feito para você e não fez. Eu me lembro como se fosse hoje, onde uma aluna do método Zerando a Culpa, ela me escreveu dizendo assim que ela queria se perdoar porque uma vez ela foi num casamento e ela não tinha dançado naquele casamento. E eu perguntei para ela, eu falei, olha, mas as pessoas geralmente costumam colocar coisas mais sérias aqui, por que que aquilo me chamou a atenção? Por que que você colocou isso aqui? E ela me disse assim que porque ela não tinha dançado naquele casamento, porque ela tinha tido vergonha do que os outros iam pensar ou falar sobre ela se ela dançasse. Quantas coisas você já deixou de fazer para você por medo e vergonha do que os outros iam pensar a seu respeito? Quantas coisas você deixou de fazer para você ou para alguém por medo daquilo que iam falar a seu respeito? Quantas coisas você deixou de viver, você deixou de experimentar por medo e por insegurança? Esses são erros que nós cometemos contra nós mesmos. Eu poderia te contar vários aqui. Ou seja, o que acontece? Nós erramos contra outras pessoas, mas também nós erramos contra nós mesmos. E isso muitas vezes causa um estrago terrível nas nossas emoções. Você vê que eu estou apontando as nossas emoções aqui para a cabeça, porque na verdade tudo acontece aqui. Existe uma figura de linguagem, né, onde a gente coloca que é aqui no coração, mas na verdade tudo acontece aqui na mente. Então vamos lá. E Neto, qual que é a terceira situação, a terceira instância que pode me causar o sentimento de culpa? São os erros que você permitiu outras pessoas errarem com você. Olha só, vou repetir. São os erros que você permitiu outras pessoas errarem com você. Se você for fazer uma breve análise da sua vida, isso aqui eu vou falar como algo empírico aqui de dentro do consultório, porque o lugar onde eu gravo essa super aula para você é o meu consultório e daqui eu atendo pessoas tanto presencialmente quanto online no Brasil e fora do Brasil. Então eu percebi que muitas pessoas elas haviam lascado, literalmente ferrado a vida emocional delas por conta daquilo que elas permitiram outras pessoas errarem com elas. Talvez você faça uma breve reflexão na sua vida e você comece a perceber que várias vezes que você se machucou foi porque você permitiu outras pessoas errarem com você. E quando você olha para você dentro disso, você talvez se culpa, você talvez se machuca, você fala, nossa, por que eu permiti tal pessoa fazer aquilo comigo? Por que eu permiti aquela pessoa falar daquela forma comigo? Por que eu emprestei meu nome naquele financiamento? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? E talvez você se culpa. E muitas vezes dentro desse processo, talvez você olha para você e você fica pensando assim, nossa, e se eu tivesse feito diferente? Nossa, e se eu não tivesse falado aquilo? Nossa, e se eu tivesse feito de forma diferente? E se eu não tivesse feito aquilo? E é isso, muitas vezes vai tomando conta do seu coração, vai tomando conta da sua mente
vai causando em você o sentimento de culpa, fazendo com que você comece a afundar, a cavar a própria cova. Porque é assim que acontece dentro do sentimento de culpa. Eu não sei se você conhece ou já ouviu falar sobre doenças autoimunes. O que são doenças autoimunes? São aquelas doenças onde o próprio corpo ataca o corpo. Uma muito famosa que existe é o lúpus, né? Que é o próprio sistema da pessoa, o próprio corpo da pessoa atacando o corpo. Ou seja, não tem defesa, porque o sistema imunológico não reconhece um agente externo. É o próprio corpo atacando o corpo. Eu costumo dizer que o sentimento de culpa é exatamente igual. É quando a sua mente, o seu cérebro, começa a atacar o seu cérebro e a sua mente. É você se atacando, é você se punindo, é você pegando pesado demais com você, é você se cobrando demais, é você mesmo se machucando. Não é um agente externo, não é uma outra pessoa falando coisas para você, é você mesmo se machucando. Você já teve essa experiência? Então, se você se percebe vivendo isso de alguma forma, você precisa continuar comigo nessa aula, nessa super aula aqui, até o final. Entende? Por quê, Neto? Porque você não nasceu para estar se culpando, você nasceu para viver uma liberdade, você nasceu para viver livre. Imagina você conseguindo ser capaz de viver livre de todos esses pesos, tanto dos erros que você cometeu contra outras pessoas, dos erros que você cometeu contra você e dos erros que você permitiu os outros cometerem com você. Já imaginou se tudo isso acontecesse, se você pudesse ser livre e nunca mais ficar se punindo? Exatamente essa vida que você nasceu para viver. E se você ficar comigo, eu te aponto, eu te mostro o caminho que você precisa trilhar para chegar nessa vida. E sem demora, eu quero mostrar para você o primeiro efeito colateral que o sentimento de culpa pode causar na sua vida. E o primeiro deles é esse aqui, ó. Você começa a se sentir a pior pessoa do mundo. Você começa a se sentir a pior pessoa do mundo. Por quê, Neto? Porque você começa a se olhar, você começa a se analisar, você começa a se perceber no mundo através dos seus erros, não através de quem você verdadeiramente é e nem mesmo através dos seus acertos, mas você começa a olhar para você com os óculos, com um binóculo, literalmente é um binóculo que faz aumentar, né? Uma lupa, uma lente de aumento, você começa a se olhar somente pelos seus erros e aí então você começa a se sentir e pensar, eu sou uma pessoa horrível. Eu sou uma pessoa terrível, afinal, como eu fui capaz de ter coragem, Neto, de fazer aquilo? Como eu fui capaz, Neto, de ter coragem de fazer aquilo? Como eu fiz isso contra mim? Como eu fiz isso contra outra pessoa? Como eu fui capaz de permitir outra pessoa errar comigo? Eu só posso ser uma pessoa ruim. Na verdade, eu só posso merecer coisas ruins, afinal eu já errei tanto. Talvez é assim que você se sente. Talvez é assim que você se percebe no mundo. Talvez é assim que você se vê. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Essa não é a vida que você nasceu para viver. E esse aqui é só o primeiro efeito colateral. Isso aqui já causa um estrago terrível. Você imagina o sétimo, que eu vou te contar lá no final da aula. Você imagina o estrago que ele pode causar na sua vida. Então, sem demoras, vamos lá porque eu quero te mostrar agora o segundo efeito colateral que o sentimento de culpa vai causar na sua vida. O segundo efeito colateral que o sentimento de culpa vai causar na sua vida é esse aqui, ó. Você vai acreditar que por conta dos seus erros cometidos no passado, você não merece ser feliz, que você só merece se dar mal. Ou seja, é você lutando contra toda a possibilidade que poderia te fazer feliz. Então, por exemplo, se você acredita nisso, se você está envolto no sentimento de culpa, o que acontece? Você vai entrar num relacionamento, sabe o que acontece? O seu cérebro grita para você, ei, você não merece, ei, essa pessoa é boa demais para você, ei, esse cargo que você foi convidado para ir, você não merece, olha só quanta coisa ruim você fez, olha só os erros que você permitiu. Aí sabe o que acontece? Esse processo de punição começa a tomar conta da sua vida. E o que acontece? Você não se permite ser feliz. Você mesmo começa a voltar para trás. Você mesmo começa a fazer da sua vida infeliz. Veja só, não é ninguém fazendo a sua vida infeliz. Não é ninguém fazendo nada contra você. É você mesmo se punindo e não se permitindo ser feliz. E eu quero te dizer uma coisa. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser muito feliz. Eu não consigo acreditar que Deus criou uma pessoa para ela ser infeliz, para você só chorar. É lógico que ao longo da vida nós vamos passar por dificuldades. É lógico que nós vamos ter angústias. É lógico e óbvio que nós vamos ter perrengues. Afinal, a gente é ser humano.
mas você se punir e se fazer infeliz e não se permitir ser feliz, não faz sentido continuar vivendo assim. Então vamos lá para o terceiro efeito colateral. Antes da gente mudar, você se percebe vivendo assim? Você se percebe de alguma forma, mesmo de forma leve, você começa a perceber isso aqui acontecendo na sua vida? Fica atento, fica atento. O terceiro efeito é você não consegue se aproximar de Deus. Ah, Neto, você vai falar de religião aqui? Não, de forma nenhuma. O que eu quero falar com você é que todos nós estamos ligados à espiritualidade. Todos nós, aqui, pelo menos no Brasil, nós somos um país onde, de alguma forma, a gente acaba, a grande maioria, acreditando em Deus, acreditando que existe um ser superior. E o que acontece? Quando você começa a se olhar e a se perceber somente pela lente dos seus erros, somente pela lente daquilo que você faz de errado, o que acontece? Você começa a se perceber uma pessoa terrível, uma pessoa ruim. E o que acontece? Você enxerga Deus lá nas alturas, Deus alguém perfeito. O que acontece? Você não consegue se permitir se aproximando dele. Você não consegue se permitir indo na igreja, indo na missa, indo num culto, indo num outro lugar de reunião espiritual. Já passei por inúmeros pacientes e alunos do método Zerando a Culpa, e esses alunos, o que aconteceu? Quando eles começaram a conseguir se perdoar, muitos deles, aqui eu não estou dizendo se é bom, se é ruim, se essa crença é melhor que aquela. Esse não é o papel aqui. Mas muitos voltaram a comungar, muitos voltaram a frequentar os seus cultos, muitos voltaram a fazer as suas orações, muitos voltaram a ler as palavras de Deus, muitos voltaram a se conectar com Jesus novamente. Por quê? Porque eles realmente conseguiram ser capazes de se perdoar. Ô Neto, mas só quem perdoa é Deus. Não, essa é uma mentira que contaram para você. Você precisa perdoar as pessoas, mas você também precisa se perdoar. E quando você consegue se perdoar, o que acontece? Você naturalmente consegue se aproximar de Deus, certo? E isso eu ensino para você dentro do método Zerando a Culpa. Isso eu consigo te ensinar passo a passo ali como que acontece. Então, sem demoras, vamos para o próximo efeito. O próximo efeito que o sentimento de culpa vai trazer para você é ansiedade e inquietude. Só para você ter uma ideia, o Brasil é o país mais ansioso do planeta. Eu não sei se você sabia dessa informação, mas nós, infelizmente, somos o país mais ansioso do planeta. E o sentimento de culpa vai trazer para você ansiedade e inquietude. Como assim, Neto? Então vamos lá. Como você já errou muito, seja com outras pessoas, seja com você mesmo, ou permitindo outras pessoas errarem com você, o seu cérebro entra num modo de autoproteção onde você fica se policiando o tempo todo. Eu não posso cometer aquele erro, eu não posso fazer aquilo. Ai meu Deus, e se aquilo acontecer de novo? Ai, e se a pessoa falar aquilo pra mim de novo? Ai, e se aquela oportunidade acontecer de novo? Não é muitas vezes assim que você se sente? Aí você sente aquela angústia e você se sente inquieto. O que é inquietude, né? É o contrário de paz. Você não consegue ter sossego, sabe? Aqui no Brasil, né, a gente usa essa expressão. Nossa, essa pessoa parece que não tem sossego. Porque é exatamente assim que acontece numa pessoa que tem o sentimento de culpa aflorado dentro dela. Você mesmo começa a se colocar em ansiedade. Você mesmo começa a se colocar num processo de inquietude. E aí a paz e a alegria vai embora. E aí você sempre se olha com os olhos do erro. Tá conseguindo entender? Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Faz sentido? Fala para mim se faz sentido. Tá conectando aquilo que eu estou falando? Eu estou falando coisas que realmente você vive aí dentro no seu dia a dia, seja no seu trabalho, seja na sua comunidade religiosa, na sua família, na sua intimidade. Eu estou falando de coisas que você realmente vive. Eu espero de verdade que isso esteja fazendo sentido para você, porque não que eu deseje o seu mal, mas isso aqui vai trazendo esperança para nós, não é verdade? Porque você fala, nossa, o Neto tá falando de coisas que realmente eu vivo, então com certeza vai ter um caminho de esperança. Calma, eu vou te apresentar o caminho que você tem que fazer. O próximo efeito é a autossabotagem. O que é autossabotagem, Neto? É você mesmo se sabotando. É você mesmo se impedindo de viver a vida incrível que Deus criou você para viver. A autossabotagem é você mesmo se passando a rasteira. Você já conheceu pessoas que têm muitos talentos, que têm muitos dons, mas elas não conseguem progredir, mas elas não conseguem, sempre parece que alguma coisa dá errado e elas voltam para trás? Esse tipo de pessoas, elas estão submersas na autossabotagem, porque a autossabotagem faz você acreditar que você não merece aquilo. Mas por que, Neto, que eu acredito que eu não mereço aquilo? Por conta do sentimento de culpa, porque você só se olha pelos seus erros. Olha como as coisas se conectam, como os tijolos se encaixam. Então você mesmo começa a se sabotar.
você mesmo começa a se passar rasteira, você mesmo começa a se punir, você mesmo começa a não se permitir. Foram inúmeras as vezes que pacientes falaram assim: Neto, eu não mereço que isso dê certo pra mim, eu não mereço viver um casamento feliz, eu não mereço ter filhos saudáveis, eu não mereço ter um emprego que eu tenho, eu não mereço isso. E aí, naturalmente, você entra num processo de autossabotagem. E isso simplesmente é terrível. Então, eu só preciso que você entenda, você não nasceu para viver assim. Você até pode estar assim há muito tempo, mas você não nasceu para estar assim. Eu queria de verdade que você colocasse a mão no seu coração, lógico, se você puder, porque talvez você está me ouvindo dirigindo, eu não sei como é que você está me ouvindo, mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse assim: eu nasci para viver uma vida incrível. E a partir de hoje, o sentimento de culpa não vai mais me impedir de viver essa vida. Você conseguiu fazer essa declaração? Então comece a tomar posse disso, porque você nasceu para viver uma vida incrível. Conseguiu acreditar que essa é a vida que você nasceu para viver? Então bora pro próximo. O próximo é esse aqui, ó. Você começa a viver em amargura e sem esperança. O que significa isso? Quando nós cometemos um erro, muitas vezes a tendência do cérebro para nos impedir de cometer aquele erro novamente, ele faz a gente ficar circulando dentro do erro, que é algo que eu ensino muito dentro do método Zerando a Culpa, que é a diferença entre o sentimento de culpa e o arrependimento. O arrependimento ele me faz seguir adiante, o sentimento de culpa me faz ficar preso nos erros do passado. E se você está assistindo até agora, é porque de alguma forma você tem estado presa nos erros que você cometeu, seja com outras pessoas, seja com você mesmo, ou seja nos erros que você permitiu outras pessoas cometerem com você, não é verdade? E isso faz a gente começar a viver uma vida amarga, onde a vida perde a graça, onde muitas vezes a gente só fica circulando em volta dos erros. E se tivesse sido diferente? E se eu tivesse não falado aquilo? E se eu tivesse falado daquela forma? E se eu tivesse feito de uma outra forma? Ou quem sabe talvez, e se eu não tivesse feito nada? E muitas vezes isso fica amargo. Aquilo que era para ter sabor, aquilo que era para ser gostoso, fica amargo. E aí você perde a esperança no seu futuro. Por quê? Porque você se olha e olha a sua vida pela lente dos seus erros e não por quem você realmente é. Deixa eu te falar uma coisa. Ei, você não é os seus erros. Você cometeu sim alguns erros, você falhou, você com certeza machucou pessoas, se machucou e permitiu pessoas te machucarem. Mas você não é isso, você não é o seu erro, você é você, aquilo que Deus criou. Mas esses erros têm muitas vezes causado em você uma deformidade, tem deformado a forma como você se vê e roubado a sua esperança do futuro. Porque você olha e fala assim: cara, como é que eu vou ser feliz? Como é que eu vou dar certo? Como é que eu posso progredir na vida? Olha tudo que eu já fiz. E isso então causa em você a desesperança. E agora nós vamos caminhar para o sétimo efeito colateral que o sentimento de culpa causa. E como eu te disse, esse é o pior deles. Ele causa o quê? Ele pode causar em você a depressão. Ô Neto, então quer dizer que se eu não conseguir me perdoar, praticar o auto-perdão em relação aos erros do meu passado, se eu não conseguir, Neto, literalmente zerar o sentimento de culpa, quer dizer que eu vou cair na depressão? Então, aqui fica algo muito interessante entre eu e você que a gente precisa alinhar. Nem sempre uma pessoa que tem o sentimento de culpa dentro dela, ela vai desenvolver a depressão. Nem sempre, porque pode ser que você não se torne uma pessoa depressiva por conta disso. Mas eu nunca conheci uma pessoa que tem a depressão que não tem o sentimento de culpa. Então vou recapitular. Nem toda pessoa que tem o sentimento de culpa vai ter depressão. Mas todas as pessoas que têm depressão, sim, de alguma forma, o sentimento de culpa aparece ali e está instalado dentro da mente e do coração dessa pessoa, onde você começa a se punir e você começa a se colocar para baixo. Neto, o que é depressão? Eu vou resumir de uma forma nada científica aqui, mas eu vou dizer para você de uma forma simples, para que você possa me entender. A depressão, ela é um passado, tô falando bem devagar, depressão é um passado mal resolvido, onde você começa a acumular pesos em você, tanto de mágoas de outras pessoas, de situações mal resolvidas, quanto também do sentimento de culpa, onde você se pune, você começa a cometer todos os erros que eu disse aqui, e começa a viver e experimentar esses efeitos colaterais, e você começa a viver uma vida pesada,
onde tudo começa a ser muito triste, onde parece que tudo perde o brilho, tudo parece que perde a cor. Se você pudesse ver, tem uma plaquinha ali, ó, na porta de entrada. O paciente entra aqui no consultório e tem uma placa que está escrito assim: aqui é um lugar de novos começos. E talvez você olhe para você hoje e você não consegue perceber a possibilidade de novos começos. Talvez você olhe para você hoje e fale assim: cara, não tem como eu ter novos começos. É impossível para mim, Neto. Na verdade, Neto, de verdade, eu nem mereço um novo começo. Ei, você merece um novo começo. Você não precisa e não merece que nada dessas coisas que eu mostrei aqui para você, nesses papéis do flip chart, você não merece que nada disso aconteça com você. Neto, mas eu errei, Neto. Eu sei que você errou, mas existe um caminho para você se perdoar. O que acontece é que você não sabe como fazer. E eu descobri como fazer isso nas centenas de atendimentos e nas milhares de horas de atendimento que eu acumulei ao longo da minha carreira como psicólogo. Então, é confiável, funciona e eu gostaria de pedir a sua permissão para poder apresentar o que é o método Zerando a Culpa. Eu gostaria de pedir a sua permissão. Você me permite eu apresentar o método Zerando a Culpa para você? Sim ou não? Eu tenho certeza que você disse sim, porque eu sei que você não aguenta mais viver debaixo do sentimento de culpa causado pelos erros do passado. Então, eu vou te mostrar agora como é que você vai ser capaz de zerar, literalmente, todo o sentimento de culpa que pode existir aí dentro do seu coração. Mas, Neto, o que é o método Zerando a Culpa? O que é o método? O que é esse negócio de zerar a culpa, Neto? Então, vamos lá. Nesses anos de atendimento, aqui dentro desse consultório, eu fui percebendo que as pessoas sofriam muito por conta dos erros cometidos no passado. E elas não sabiam, elas queriam se perdoar, assim como você deseja se perdoar, elas queriam se perdoar, elas queriam resolver essa treta dentro delas, elas queriam resolver esse problema, porque isso estava causando autossabotagem, depressão, ansiedade, estava causando muitas coisas ruins dentro delas, só que elas queriam, mas não sabiam como. Por exemplo, você sabe que você precisa se perdoar, não é verdade? Mas como que faz? Então, acidentalmente, eu digo acidentalmente porque nunca foi algo proposital. Eu simplesmente fui fazendo, fui atendendo, fui ensinando e aos poucos foi se tornando um método. Mas eu sei também que nem todas as pessoas talvez teriam condições de serem atendidos por mim, porque hoje um processo de atendimento individual por mim, seja online ou seja presencial aqui no consultório, é mais de R$ 3.500. Ou seja, talvez você olhe e não tenha condições de fazer isso, mas você olha e fala assim: Neto, eu preciso dessa ajuda pontual nesse fator aqui do sentimento de culpa que foi causado pelos meus erros do passado. Eu quero resolver isso, eu quero conseguir ser capaz de me perdoar, mas eu não sei como. Então, aqui vem a boa notícia. Talvez você não consiga fazer terapia comigo, individualmente falando, mas você consegue acessar o método Zerando a Culpa. O que é esse método? Ele é literalmente um passo a passo com 6 módulos, onde em cada módulo nós vamos avançando um passo, depois um outro passo, depois um outro passo. Tem um módulo dentro do método Zerando a Culpa que se chama alinhamento. Ali eu alinho a minha mentalidade, tudo aquilo que eu conheço sobre esse assunto, eu alinho a minha mente com a sua. Ou seja, nós vamos passar a pensar de forma unânime sobre algo, nós vamos pensar de forma igual sobre isso, e quando a gente alinha a nossa forma de pensar, fica muito mais fácil para eu te ajudar, até que nós vamos caminhando dentro dos módulos onde, de forma prática. Presta atenção numa coisa, o método Zerando a Culpa, ele é prático, ele não é blá blá blá, um monte de conversa onde eu fico falando isso, falando aquilo, falando isso, falando aquilo. Não, ele é prático para você ser capaz de se perdoar. O método para que você possa fazer ele de forma completa, ele dura algumas semanas, tá? Você não simplesmente vai fazendo as aulas e chega no final tudo resolvido, não. Tem tarefas, tem coisas a fazer para que realmente isso possa ser transformado e essa ideia desses pensamentos negativos que existem dentro da sua mente por conta dos erros do passado, para que eles possam ser transformados e você comece a se olhar com uma nova visão. Tá conseguindo entender? Isso faz sentido para você? Você percebe que você precisa disso? Então olha só, Neto, e como é que faz? Bom, você vai clicar nesse botão que está aparecendo aqui embaixo na tela aqui para você, nesse botão aqui ó, de se inscrever dentro do método, você vai se tornar um aluno meu. Assim que a plataforma reconhecer o seu pagamento, o que acontece? Assim que você clica aqui, coloca os seus dados, preenche, você pode fazer
por cartão, você pode fazer, na verdade, por mais de um cartão, você pode fazer no boleto. Assim que a plataforma reconhece o seu pagamento, você recebe o método Zerando a Culpa dentro do seu e-mail. Olha só, você pode assistir esse método de qualquer lugar do planeta que você tiver, tá entendendo? De férias, em casa, no intervalo do trabalho, no sofá, na cama, onde você quiser, no seu celular, no tablet, no computador, na televisão, onde você conseguir acessar o seu e-mail, você pode sim acessar o método Zerando a Culpa ali. Ou seja, você faz no conforto da sua casa. É um passo a passo onde eu seguro nas suas mãos e nós vamos caminhando. Tudo aquilo que eu faço aqui dentro do consultório relativo a isso é o que eu vou ensinar para você dentro do método. Ou seja, reconhecer o pagamento, o curso chega no mesmo momento no seu e-mail. Faz sentido para você? Então você vai caminhando aula a aula, aula a aula, e a sua mentalidade vai sendo completamente transformada. Neto, existe algum bônus para quem se torna aluno do método Zerando a Culpa? Sim, mas antes de te falar dos bônus, eu quero te contar que você vai ter 7 dias de garantia. Ou seja, você pode entrar, você faz o pagamento, recebe o curso no seu e-mail, você pode assistir às aulas, você pode participar de tudo que tem ali dentro da plataforma e simplesmente olhar e falar assim, não faz sentido para mim, eu não quero. Você manda um e-mail para a nossa equipe no mesmo momento. Nós vamos clicar em alguns botões e vamos fazer a devolução do seu dinheiro, seja via cartão, se você pagou o boleto, nós vamos fazer via transferência para você. De uma forma simples, você pode entrar, acessar tudo e também olhar e falar assim, não quero continuar. Você tem essa liberdade, ou seja, o risco de você entrar dentro do método Zerando a Culpa é todo meu. Por quê? Porque você não precisa arcar com nenhuma consequência. Aliás, eu e a minha equipe, nós arcamos com toda a consequência caso você não queira, porque você vai ter 7 dias para olhar, assistir e participar de tudo, certo? Bom, então vamos lá. Neto, qual que é o primeiro bônus do método Zerando a Culpa? O primeiro bônus que você vai ter, você vai ganhar depois de uma semana, você vai receber no seu e-mail um e-book, onde ali nesse e-book eu te conto 3 ações que vão revolucionar a sua vida emocional e financeira. Você precisa revolucionar a sua vida emocional e financeira? Então, nesse e-book eu te conto 3 ações e você vai receber totalmente de graça. Ou seja, depois de 7 dias que você fizer, você se tornar um aluno do método Zerando a Culpa, esse e-book vai chegar gratuitamente no seu e-mail, certo? Só isso daí já valeria você fazer parte desse hall de alunos. O segundo bônus, você vai fazer parte de um grupo exclusivo no Telegram, onde, de tempos em tempos, eu coloco ali um conteúdo exclusivo para você que é meu aluno do método Zerando a Culpa. Ou seja, eu vou produzir um conteúdo para você que você não vai achar na internet, que você não vai achar nas redes sociais, que você não vai encontrar em lugar nenhum. É feito exclusivo para você que é aluno do método Zerando a Culpa. Olha que legal, ou seja, você vai ter um contato comigo ali através do Telegram. E Neto, qual que é o terceiro bônus? De verdade, o terceiro bônus para mim é o melhor de todos. Então vamos lá, que bônus é esse, Neto? E de verdade, só esse bônus já valeria a pena você se tornar aluno do método Zerando a Culpa só por esse bônus. Então vamos lá. Toda primeira segunda-feira do mês, que dia? Toda primeira segunda-feira do mês, durante um ano, eu e você vamos ter um encontro ao vivo, online, secreto, com todos os alunos do método Zerando a Culpa. Ou seja, ó, durante um ano, durante 12 primeiras segundas-feiras do mês, eu e você vamos ter um encontro ao vivo, online, secreto, com todos os alunos do método Zerando a Culpa. Lá nesse encontro nós vamos conversar, nós vamos poder bater papo, eu vou responder suas perguntas. Ou seja, tudo isso, você se torna aluno, você zera o seu sentimento de culpa, você ganha um e-book, você ganha uma comunidade exclusiva dentro do Telegram, com conteúdos exclusivos ali de tempos em tempos, onde eu vou postar, e também toda primeira segunda-feira do mês, durante um ano, nós vamos ter o nosso encontro secreto. Faz sentido para você? Só esse terceiro bônus já valeria a pena, por isso, você poder acessar e se tornar agora mesmo um aluno do método Zerando a Culpa. E Neto, qual é o valor de investimento, Neto, que eu preciso investir? Deixa eu te falar uma coisa, o valor você não tem condições de me pagar. Ué, como assim, Neto? Eu trabalho, eu sou empresário, eu tenho minha empresa, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus recursos, eu tenho cartão de crédito. Como é que você vem falar que eu não terei condições de pagar, Neto, de acessar o método Zerando a Culpa? Você tá de brincadeira. Eu vou te provar que você não tem condições. Quanto custa você poder zerar esse sentimento aqui? Quanto custa? Quanto custa esses pensamentos, você trocar sua forma de pensar a respeito de você? Você consegue pôr preço em quanto vale você poder trocar a mentalidade que você tem a seu respeito? De você poder tirar essa carga pesada que você tem carregado por conta dos erros cometidos no passado? Quanto que custa você poder mudar de vida?
Quanto que custa você não ser mais abordado por conta da ansiedade referente aos erros? Quanto custa você poder voltar a acreditar que você merece ser feliz? Quanto custa você não se sentir mais a pior pessoa da sua família, a pior pessoa da sua igreja, a pior pessoa entre os seus amigos? Quanto custa você não se sentir uma mãe ruim? Quanto custa você não se sentir mais um pai ruim? Você consegue pôr valor e preço nisso? Conseguiu entender porque o valor você não tem condições de pagar? Agora, o investimento você consegue fazer. O investimento com toda certeza você consegue fazer. E Neto, pelo amor de Deus, me conta qual é o investimento. É apenas R$ 297 à vista ou em até 12 vezes de R$ 29,90. Ou seja, R$ 297 à vista ou em até 12 vezes de R$ 29,90. Cara, por R$ 29 por mês e alguns centavos, você vai ter acesso a um método completo, a um e-book, a uma comunidade de alunos e também um encontro comigo todos os meses durante um ano por apenas R$ 29 por mês. Não faz sentido. Uma sessão de terapia que você fizer comigo, que custa mais de R$ 300, você pagaria todo esse método e levaria, onde numa sessão eu não conseguiria te ensinar tudo que eu te ensino nesse método, porque aqui afinal são várias aulas gravadas. Tá conseguindo entender? Ou seja, você muitas vezes pediu ajuda para pessoas, você com certeza pediu a Deus, Deus mostra um caminho, me guia, eu quero ser livre disso, Deus. Muitas vezes talvez você tenha acordado, nossa, mais um dia, ai meu Deus, mais um dia para viver, você não tem expectativa de vida por conta de erros que cometeram com você, por erros que você cometeu contra os outros e por erros que você cometeu com você. E hoje, essa oportunidade está passando aí na tela, seja do seu tablet, do seu computador, do seu celular ou, quiçá, da sua televisão. Eu estou oferecendo essa oportunidade para você transformar a sua vida. Eu queria reafirmar algo que eu já falei aqui nesse aulão, que é: você nasceu para viver uma vida incrível. Não faz sentido você ter acesso e oportunidade de transformar a sua vida e dizer, eu acho que ainda não é a minha vez. Talvez você esteja pensando, será que é para mim o método Zerando a Culpa? Você já cometeu erro com pessoas? Você já cometeu erros com você? Você já permitiu pessoas errarem com você? Então sim, o método Zerando a Culpa é para você. Neto, mas eu tô com uma outra dúvida aqui. Será que isso realmente vai funcionar? Poxa, isso já funcionou com centenas e centenas de pacientes. Isso já funcionou com centenas e centenas de alunos. Com toda certeza vai funcionar com você. Só que você precisa entrar de cabeça. Você precisa fazer, você precisa acreditar. Porque você pode estar diante da melhor e maior oportunidade da sua vida. Se você não acreditar, você não entra nela de todo o coração. E se você não entrar de todo o coração, simplesmente não vai funcionar. Neto, mas eu não tenho condições financeiras. Eu acho que isso não é uma verdade, né? Porque são apenas R$ 29. Ou seja, é menos que um lanche. Eu não consigo comprar um lanche X-tudo aqui na minha cidade com R$ 29. Eu não compro, ele é muito mais caro aqui. Eu moro no interior de São Paulo, ou seja, com menos de um lanche por mês, você muda, você transforma a sua vida. Não faz sentido você ficar de fora. Ou seja, a oportunidade está batendo na sua porta. Neto, mas será que é o meu momento? Cara, por mais quanto tempo você vai permitir todas essas coisas que eu mostrei aqui continuarem assolando você? E sabe o que é o pior? Se você não aproveitar essa oportunidade agora, talvez você continue sofrendo e fazendo as pessoas que você mais ama sofrer. Então, toca nesse botão que está aparecendo aqui embaixo. Tome essa decisão em favor de você, em favor do seu futuro, em favor das pessoas que você ama. Bom, eu acredito que tudo isso que eu falei tenha feito muito sentido para você e eu tenho certeza que você não vai mais continuar aceitando, se permitindo viver da forma que você está vivendo. Então, eu espero que você clique aqui agora, se torne um aluno, receba todos esses bônus e eu te encontro lá na plataforma e na primeira segunda-feira do mês. Eu te agradeço, muito obrigado por ter ficado até aqui, obrigado pela confiança no meu trabalho. Eu sou o psicólogo Neto Zago, um beijo no seu coração, que Deus abençoe você e obrigado pela confiança e pela oportunidade que você está me dando. Clica aqui, eu te encontro lá dentro da plataforma.